Amém. Vamos abrir a Santa e Sagrada Escritura do Senhor, então, em 1 João capítulo 3. Glória a Deus. Aleluia. 1 João capítulo 3, versículos 7 ao 10. Estamos dando continuidade nessa exposição, dessa carta, a Epístola de São João. Essa carta que de fato é uma carta que até hoje tem nos abençoado muito. E João, sendo o discípulo amado, o discípulo do amor, conhecido como o discípulo do amor, vocês vão ver como ele fala numa linguagem bastante amável, com bastante carinho e bastante amor nessa carta. 1 João capítulo 3, versículos 7 ao 10. Amém? 1 João capítulo 3, versículos 7 ao 10. Assim diz a palavra do Senhor: Filhinhos, não deixe que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Desta forma sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, e também quem não ama seu irmão. Glória a Deus. Vocês que já estão acompanhando aí há alguns dias, estamos adentrando na 9ª pregação nessa carta, como Deus é bom, de nos fazer entender um livro inteiro da Bíblia. Em cada culto nós podemos estar compartilhando, mais um pedacinho de 1 João. É muito importante que a Igreja de Cristo seja abastecida com pregações expositivas de um livro inteiro. Assim como seria muito difícil, mas talvez não impossível, pregar a Bíblia inteira expositivamente, um pastor conseguir isso numa vida, apesar que o nosso irmão Martin Lloyd Jones, ele demorou 12 anos expondo só o livro de Romanos. 12 anos expondo o livro de Romanos, desde o capítulo 1, e ele conseguiu chegar até o capítulo 14 e morreu. Então veja, numa vida talvez a gente não conseguiríamos expor biblicamente, com profundidade, com ensino, a carta de Romanos. Um desses nossos irmãos teólogos, que eu não me lembro muito bem o nome, também disse, que se tiver alguma coisa para fazer na eternidade, me dê a Bíblia que eu prego a eternidade inteira. Tem alguma coisa para você fazer na eternidade? Se tiver pregação, me dê uma Bíblia que tem assunto para a eternidade inteira, tem assunto que não termina mais. E de fato nós precisamos ser abastecidos diariamente com essa palavra. João deixou essa carta escrita pelo ano aí, por volta do ano 90, 95, com esse propósito, de nós sermos abastecidos da palavra de Deus. E você vê que esse texto que a gente leu hoje é um texto intrigante. Ele continua o mesmo raciocínio desde o capítulo 1 e ele vem se aprofundando. Aquele que está na luz não está nas trevas. Aquele que diz que não comete pecado é mentiroso, ele faz de Deus um mentiroso. No capítulo 2 ele diz: não, mas calma, nós temos pecados, mas também temos aí o justo Jesus Cristo, que nós temos o privilégio de poder pedir perdão no nome dele. E assim ele foi expondo até chegar a esse ponto, um dos pontos mais críticos dessa carta, apesar de no capítulo 2 ele ter falado do anticristo e dos anticristos. Agora ele continua esse mesmo raciocínio, mas ele deixa um pouco mais claro. E é intrigante esse texto, porque a cada momento que a gente vai passando de pregação em pregação, ele vai se aprofundando no mesmo tema. No mesmo tema, você vai ver que ele fica repetindo as mesmas coisas. Quem é de Deus e quem não é de Deus. Quem anda com Deus e quem não anda com Deus. Quem de fato tem uma vida que mostra que é um cristão verdadeiro e quem não é um cristão. E agora ele vai tratar sobre os filhos de Deus e os filhos do diabo. E ele é o discípulo amado, ele é o discípulo do amor, conhecido como discípulo do amor. Veja como as palavras dele são duras, são diretas e faz a gente refletir. Qualquer cristão verdadeiro ou qualquer pessoa na sua sanidade mental perfeita vai estar refletindo sobre isso. Eu estou aqui num culto ao Senhor, eu quero essa salvação, eu quero ser salvo, eu quero essas bênçãos, eu quero fazer parte da luz.
Eu quero ser um filho de Deus. Por que não? Nem todos são filhos de Deus. Vocês viram na pregação passada que todos aqueles que receberam, aqueles que com fé receberam Jesus, e isso não vem da natureza, não vem da força humana, não vem do esforço da carne, mas vem de Deus, são nascidos de Deus. Então às vezes você está refletindo aí, tá, mas como assim, pastor? O que João está falando aqui é aquele que comete pecado, mas eu cometo pecado, então quer dizer que eu sou um filho do diabo? Calma aí, hoje vocês vão conseguir entender um pouco melhor sobre essas coisas, um pouco melhor sobre esse texto, que de fato, a primeiro ponto, você para e começa a analisar a si mesmo. Não tem alguma contradição, porque a Bíblia diz que todos somos pecadores, mas também diz que nós somos filhos de Deus. Foi isso que nós vimos domingo passado, e agora está dizendo que quem comete pecado não é filho de Deus, não pertence a Deus. Quais são essas diferenças? Vamos dar uma repassadinha do versículo 1 ao versículo 6 do capítulo 3, que a gente viu a semana passada, para que vocês entendam, e também os nossos irmãos que nos assistirão posteriormente através dessa live no Facebook, ou os vídeos no YouTube que estão sendo postados lá, possam entender da onde a gente está vindo e para onde a gente está indo. Amém? Versículo 1 então diz assim: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Veja qual privilégio, quão grande é esse privilégio de Deus escolher pessoas dentre a humanidade conforme a sua soberania, conforme o seu poder, porque Ele é santo, Ele é poderoso, Ele é justo, nós todos pecadores, merecedores do inferno, mas Ele resgatou alguns, então, conforme a sua vontade, e deu esse privilégio, mostrando o amor dele, a qual nós podemos ser chamados filhos de Deus. Ele diz que de fato nós somos filhos de Deus. Então hoje vai ser muito interessante para você analisar a si mesmo e analisar as pessoas que te cercam, se são filhos de Deus, se são filhos do diabo. E ele diz: por isso que o mundo não nos conhece, não nos entende. Quando você toma posicionamento, você deixa suas coisas para vir nas reuniões da igreja. Muitas pessoas dizem assim: mas todo dia, mas sempre, todo domingo, mas 2 horas de culto, mas tal, e vem sempre uma desculpa, porque as pessoas não conseguem entender por que as tuas prioridades são servir a Deus, e não servir a si mesmo, não servir os seus sonhos. O mundo não conhece, sabe por quê? Porque o mundo não conheceu a Deus. É óbvio, o mundo não consegue entender como nós somos nascidos de novo, como nós somos nascidos de Deus, como nós somos filhos de Deus, como nós tomamos posicionamentos diferentes dos deles. Por que nós agimos dessa maneira? Uns vão chamar de você é muito extremista, você não precisa seguir minuciosamente assim, você não precisa seguir dessa maneira. Não, você está levando muito a sério isso daí. Mas de fato, Jesus, quando ele veio e morreu na cruz, ele não estava de brincadeira. Ele derramou até a última gota de sangue. É impossível que aqueles que servem a ele, que é mandamento no capítulo 2, nós vimos que deve andar como ele andou, não tenham a mesma seriedade, não tenham o mesmo compromisso que ele teve, um compromisso até a morte, sendo santo. Quem dirá nós pecadores, o esforço ainda maior que nós devemos ter. E o mundo não vai entender quando nós nos posicionarmos dessa maneira. Versículo 2 diz assim: amados, agora somos filhos de Deus. Presta atenção, somos. E ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, pois o veremos como Ele é. Já e ainda não. Nós somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o nosso corpo glorioso, sem pecado, santo e puro. Um dia se manifestará. A salvação somos justificados pelo sacrifício de Cristo, somos santificados através da palavra, da manifestação poderosa do Espírito Santo de Deus, e um dia, na vinda de Cristo, seremos glorificados. Aquele que começou boa obra há de terminar. Se você for justificado na cruz do Calvário, você está sendo santificado, está sendo tornado santo, o pecado não tem mais influência sobre você, e um dia será glorificado. Somos filhos de Deus, já adentramos nessa caminhada que não tem mais volta. Deus, Ele não revoga os dons que Ele dá. Lá em Romanos fala que Deus não revoga nenhum dom. A fé e a graça são dons de Deus, Ele não vai revogar. Uma vez que Ele deu, Ele não tira. Mas e se eu não quiser? Mas então Deus é soberano e não você. Mas e se eu fazer um esforço para não servir a Deus? Pois dificilmente um cristão vai conseguir. Um verdadeiro filho de Deus pode se esforçar para não servir a Deus, assim como eu já quis correr muitas vezes, assim como eu já tentei fugir várias vezes, tentei abandonar a vida de pastor várias vezes, mas não consegue, porque de fato o Espírito Santo se move dentro da gente de tal maneira que ele não consegue voltar atrás. E um dia, quando nós teremos esse corpo glorificado, então poderemos ver Jesus assim como Ele é, perfeito, puro, santo, um ser de glória.
Versículo 3: todo aquele que nele tem essa esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Obviamente, se você é um cristão, você é um imitador de Cristo, você é um escravo de Cristo, pertence a Ele, foi comprado a preço de sangue, você não tem mais o desejo de imitar as coisas do mundo. Isso muitas vezes vai querer cativar o seu coração, muitas vezes isso vai subir no nosso coração, mas lá no fundo da nossa mente o Espírito Santo vai estar falando: não é dessa maneira, não é por esse caminho. Você vai correr para o pecado, mas o Espírito Santo vai estar te falando. Essa é a diferença de quem peca deliberadamente e quem é filho de Deus, que nós vamos ver hoje de maneira mais profunda. Purifica-se a si mesmo, se afasta do pecado. E também no versículo 4 diz que todo aquele que pratica o pecado transgride a lei, e de fato o pecado é a transgressão da lei. Os mandamentos do Senhor, o pecado faz com que a gente se afaste dele. Aquele que vive na prática constante, não aquele que peca de vez em quando, mas aquele que vive na prática constante, é esse que é um transgressor. Nós transgredimos a lei, de fato, nós somos pecadores, mas há pessoas que vivem uma vida de prática contínua do pecado. Essas vocês vão ver hoje que não são aqueles que pertencem a Deus. Versículo 5: vocês sabem que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Se Ele já tirou a gente do pecado e a gente está nele, no versículo 6 diz assim: todo aquele que nele permanece não está no pecado. Conseguiram entender a diferença? Todo aquele que está no pecado não ouviu nem o conheceu. Então João está lutando fortemente contra essa heresia, essas falsas doutrinas que hoje também adentram a igreja, que fazem com que você pense que você pode viver uma vida à vontade. Não, você não precisa vir nas reuniões. Não, você pode viver a tua vida como você quer. Você pode seguir os teus próprios caminhos. Você pode seguir os seus sonhos. Não, Deus não é importante no seu dia a dia. Deus é importante 1, 2 vezes por semana, 5, 10 minutos por dia nas tuas orações, se você ora. Deus só é importante nesses momentos. Então o resto do teu dia você não vive na comunhão com Deus. Não importa se Deus existe, se Deus não existe, porque as tuas decisões são baseadas somente em você e nos teus desejos. Essa pessoa provavelmente não conheceu a Deus. Essa pessoa provavelmente ainda não sabe o que é o Evangelho, não entende o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E esse é o nosso esforço como igreja, proclamar o Evangelho de Cristo para que as pessoas entendam de fato, e eu e você entendam mais profundamente e vivamos de maneira mais séria o Evangelho. De fato, o Evangelho é fonte de alegria, fonte de amor, de paz, mas também de justiça. E Deus é um Deus de ira, todo-poderoso, e ninguém escapa da mão dele. Ninguém e nem nada sai debaixo dos olhos dele e do julgamento dele. Deus é um Deus santo e Ele exige daqueles que o servem que sejam santos, assim como Ele é santo. Um dia alcançaremos, pela graça e misericórdia de Deus, esse estágio de um corpo glorificado, perfeito, porque é através do sacrifício dele que nós podemos viver essa vida assim. Por isso o título dessa palavra de hoje é: não se deixe enganar. Porque de fato, já no versículo 7, você pode seguir comigo ali a primeira parte. Você que tem sua Bíblia, siga de maneira séria e prestando bastante atenção, para ver se eu não vou estar enganando vocês aí, né? Então você tem que prestar atenção. A Bíblia diz que vocês devem julgar a pregação, vocês devem julgar o profeta, aquele que está profetizando a palavra de Deus. Prestem muita atenção. A primeira parte, ele já começa com um tom pastoral, né? Ele diz assim: filhinhos, não deixe que ninguém os engane. Mas é interessante como ele tem esse amor pela igreja, de chamar de criancinhas, né? No original, no grego, ele tem essa ideia: eu quero que vocês conheçam a verdade. E é por isso que eu estou usando essas palavras tão duras, porque eu quero que vocês analisem a si mesmos e analisem aqueles que estão ao redor de vocês, para ver se não está adentrando dentro da igreja pessoas, líderes. E aqui ele está falando de líderes, de pastores que chegam até a liderança, dividem igrejas e começam a pregar coisas como do tipo da época. Não, o pecado é necessário. Você precisa pecar, o teu espírito está pronto, mas a tua vida não importa. Jesus já morreu na cruz, já levou todos os seus pecados. Então não importa se você segue certinho, não importa se você peca. Deus é amor. É isso que também hoje na igreja, não, você é importante para Deus. Não, você de fato é o ouro puro de Ofir. Não, você não é pecador, você não é podre. Você é precioso para Deus. E essas heresias de querer elevar o homem e diminuir Deus, Deus se torna um servo, Deus se torna um mordomo, um garçom, que se você decretar em nome de Jesus, ele tem que te servir. Não deixe que ninguém os engane, porque uma vez que você é cristão verdadeiro, que você é um filho de Deus, lá no capítulo 2 a gente viu, a unção de Deus já está em vós. Não é preciso que ninguém ensine nada para a igreja de Cristo.
A igreja de Cristo está amplamente equipada com a palavra de Deus, com dons espirituais, aqueles que servem, aqueles que ensinam, aqueles que pastoreiam, que profetizam, que estudam, aqueles que são mestres na palavra, que se aprofundam nas línguas originais para pregar o Evangelho. Então não é preciso que ninguém com ideias novas e diferentes venha nos ensinar alguma coisa, porque o Espírito Santo de Deus, ele já nos supre toda essa necessidade, não você individualmente em casa, mas na comunhão da igreja, porque nós somos o corpo de Cristo. Então não existe a mãozinha da família Adams no corpo de Cristo, é uma mão que anda sozinha, que não é ligada a um corpo. Não, o corpo de Cristo é perfeito, não é deformado, um braço cresce mais, o outro cresce menos. Não, a gente cresce em graça e conhecimento, e cada um é membro desse corpo. Então ele fala dessa maneira amorosa, filhinhos, porque de fato, se você é um cristão, só tem uma maneira de você ser enganado: por um falso mestre, por uma heresia. Por isso que eu acredito que nessas seitas que tem aí fora, tem muitas seitas em Francisco Beltrão, muitas instituições religiosas que pregam heresias, que a salvação é pelas obras, e todas essas patifarias que a gente tem comentado aqui, só tem uma maneira: deixar ser enganado. Você vai se deixar ser enganado. Você vai seguir aquilo ali por preguiça de ler a Bíblia, de estudar a Bíblia, de congregar num lugar onde realmente prega o Evangelho de verdade. E ele fala isso com amor. Veja que lá em 3 João, no capítulo 1, ou o único, no versículo 4, João ele diz assim nessa terceira carta, nessa terceira epístola: não tenho alegria maior do que ouvir que meus filhos estão andando na verdade. Olha só que interessante, ele chama de filhos, de filhinhos, ele chama os irmãos dele na fé, a qual ele pastoreou, ou melhor, foi apóstolo daquelas pessoas, que foi próximo daquelas pessoas, a qual ele está enviando primeiramente a carta, e hoje, de maneira mais ampla, a toda a igreja no mundo com o passar dos séculos. Ele chama de filhos, ele diz: não tem nada mais alegre para mim. E eu digo também como pastor, não há nada que me faça mais alegre do que ver os irmãos na fé progredindo na fé, estar servindo a Deus, levando uma vida com Deus a sério, levando uma vida de oração, adorando o Senhor, na parte dos louvores, se soltando, se emocionando na presença de Deus, mas muito mais profundo que isso, viver uma vida de santidade, uma vida espiritual. É impossível que você creia num livro que fala sobre um Deus santo, que é espírito, que existem anjos e demônios, que há um mundo espiritual que é muito maior, muito mais complexo do que o mundo material, mas muito maior, e a gente não tem nem noção de tão grande que é, mas é uma membrana muito fina do mundo material para o mundo espiritual, e você acredita nisso, e você diz que faz parte desse livro. Quando ele fala sobre os filhos de Deus, você diz que crê nessas coisas, e João está falando aqui contigo: filhinhos, não se deixe enganar. Mas você vive uma vida diariamente afastada de todas essas coisas. Você não vive uma vida espiritual, você não tem experiências espirituais, ou melhor, o cristão verdadeiro, ele é espiritual. O que ele tem nesse mundo são experiências materiais. Nós estamos tendo experiências materiais. A gente tem a experiência de comer, a gente tem a experiência da vida, a gente tem a experiência do trabalho, a gente tem a experiência das sensações, dos gostos, dos sons. A gente tem essa experiência, mas o nosso espírito, o nosso ser é eterno. Então nós estamos tendo experiências espirituais por um curto prazo, 80, 100 anos, um pouquinho mais de 100 anos, se você tiver azar, porque o verdadeiro cristão não vê a hora de ir para casa, morar com Deus. A morte é lucro, viver é Cristo e morrer é lucro. E João está falando contigo, mas você vive uma vida diariamente que segue mais os impulsos da tua carne, e muitas vezes até falsos profetas. Você se deixa enganar pelos seus próprios sentimentos e por muitas falsas doutrinas que nos cercam aí diariamente. E ele está falando de quem? Ele está falando daqueles que ele falou no capítulo 2, versículo 19, e depois no versículo 26, ele diz assim no 19, o capítulo 2 dessa mesma carta: eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. E lá no versículo 26 ele diz assim: escrevo-lhes essas coisas a respeito daqueles que os querem enganar. Não se deixe enganar, filhinhos. Não se deixe enganar, amados. Não se deixe enganar, criancinhas. Não há maior alegria por um líder, para um pastor e mestre, assim como a palavra de Deus diz, de ver as pessoas a qual ele prega o Evangelho, ensina, discipula, estar progredindo na fé e seguindo a doutrina dos apóstolos, a qual estes que saíram não queriam mais seguir, mas queriam coisas novas. O Evangelho é antigo, o Evangelho é velho. Seguir Jesus é coisa velha, é coisa antiga. Não precisamos de nada novo.
Ah, mas a tecnologia mudou, mas os tempos são outros. Concordo, mas o homem continua o mesmo. Os desejos do coração do homem são os mesmos desde o princípio, independente se a tecnologia aumentou ou não aumentou. Por isso a Bíblia se encaixa perfeitamente nas nossas vidas. E se você faz parte desta palavra, daqueles que são aqueles que não se deixam ser enganados, ou você vai analisar hoje que você é aquele que muito tempo deixou ser enganado. A segunda parte do versículo diz assim: aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Então haviam pessoas que queriam enganar, que causavam divisões, que estavam querendo desviar eles da verdade. Mas ele dá um parâmetro aqui para você identificar essas pessoas. Aquele que vive uma vida de retidão, aquele que vive numa vida de condição aceitável a Deus, que os seus sentimentos e as suas emoções condizem com o Evangelho de Deus. Veja que o pecado é algo que distorce o nosso sentimento. Deus fez o sexo, um homem para uma mulher, isso é realmente alegria, isso é realmente ser feliz. Vem o desejo carnal, vem o pecado, vem o diabo e distorce esse sentimento, essa emoção, esse amor, e faz de maneira libertina. Então não é mais liberdade para ser feliz e para amar, é uma libertinagem que acaba te destruindo. Você vive de paixões e paixões e mais sofre do que realmente vive uma vida de alegria. E você vive de semana em semana esperando a festa, e você vive de semana em semana. O trabalho para você é insuportável, a vida para você é insuportável. Você tem momentos de felicidade. O cristão não, ele se alegra no Senhor independente das circunstâncias que estão afora. Aquele que pratica a justiça, então ele segue realmente Jesus Cristo, porque ele é justo. Aqui ele está se referindo a Jesus, aquele que de fato viveu uma vida santa e pura, que nos mostrou a maneira de viver, que nos mostrou a maneira de seguir. É como se João estivesse falando bem assim: observem a si mesmos, observe as suas atitudes, analise o homem a si mesmo, como Paulo fala em 1 Coríntios no capítulo 11, quando ele trata sobre a ceia. Analise as suas atitudes, veja como você age diariamente, quais são os teus assuntos, quais são os teus pensamentos, como você se porta diariamente na sociedade. Você consegue identificar as suas atitudes como as de Cristo? Ou pelo menos tu se esforça, tu reflete durante o dia: calma aí, mas eu saí da comunhão, eu não estou mais andando como Cristo quer que eu ande, então calma aí, deixa eu ficar na comunhão, ficar em oração aqui enquanto eu vou trabalhando, vou fazendo minhas atividades diárias, porque eu estava em pensamento e palavras e ações me desviando. Você é alguém que lá no fundo da tua mente o Espírito Santo fala contigo e de fato está te mostrando: olha, você precisa ficar na comunhão, você precisa melhorar. Até mesmo quando você sabe que está pecando, que você está levando uma vida de pecado, está lá o Espírito Santo na tua mente: não faça isso, não faça isso. Você é filho de Deus, você precisa viver uma vida de justiça, uma vida aceitável, não só moralmente, porque tem muitos moralistas que falam sobre a família, que falam sobre muitas coisas aí, que são defensores da família, mas que na prática não são nem um pouquinho, e demonstram que não tem amor e que não tem nem misericórdia pelas pessoas, que não vivem uma vida que agrada a Deus. Mas as palavras são bonitas, mas não condiz o que realmente ele sente no coração. Então identifique, olhe para si mesmo e olhe para as pessoas que estão ao teu redor, no teu dia a dia. Quem são esses que praticam a justiça? Quem são essas pessoas? Você pode identificar, há parâmetros. O modelo aqui é Cristo, Cristo é o modelo. Aprenda, estude sobre a vida de Cristo e comece a identificar as pessoas que estão ao teu redor. Cristo não foi simplesmente um revolucionário, como diz aí fora. Ele é Deus, Ele é santo, Ele é poderoso e Ele é o nosso Senhor. 1 João, lá no capítulo 2, versículo 29, a gente viu quem são esses que praticam a justiça. O último versículo do capítulo 2 diz assim: se vocês sabem que Ele é justo, saibam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dEle. O parâmetro é Cristo. Se você nasceu de Deus, se você pratica a justiça, isso prova, se realmente do fundo do teu coração você se esforça para estar no culto, você se esforça para se afastar do pecado, você tem esse desejo crescendo dentro de ti, porque você está em construção, você está sendo transformado, isso cresce dentro de ti, você tem esse... Irmãos, não pense que eu gosto de vir no culto. Muitas vezes eu não queria estar aqui, mas eu não sigo mais os meus sentimentos e os meus pensamentos, ou melhor, não deveria seguir os meus sentimentos, os meus pensamentos, mas muitas vezes a gente cai, muitas vezes a gente tropeça, muitas vezes a gente erra, mas a gente já não se deixa mais submeter como antes.
Quando a gente se deixa levar pela nossa carne, pela influência maligna, a gente, calma aí, não é assim que eu devo viver, não é assim que eu devo seguir. Então, mesmo às vezes não querendo estar aqui, eu venho aqui, venho pregar o Evangelho, porque tudo que há dentro de mim de sentimentalismo, tudo que há dentro de mim de carnalidade, eu preciso negar. A vida do cristão é negar a si mesmo. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Foi isso que Jesus disse. Tomar a cruz não é algo bonito. Tomar a cruz significa um caminho de morte, morte para os seus sonhos, morte para os seus sentimentos. Aquele que é nascido de Deus pratica a justiça, vive uma vida justa assim como Deus é justo, vive uma vida piedosa, é reverente a Deus, busca a presença do Senhor e vive uma vida de justiça também com seus irmãos, com o próximo. Versículo 8, sigam comigo no capítulo 3 de 1 João. Ah, bom, pensei que ninguém ia dar um glória. Estão com sono? Glória a Deus ou não? Versículo, obrigado, Dudu, isso aí. Ensina essa galera aí, ou não? Amém? Você que deveria estar ensinando ele, homem. 1 João capítulo 3, versículo 8, a primeira parte diz assim: aquele que pratica o pecado é do diabo. Nossa, que palavras amáveis do nosso querido irmão apóstolo João, que está na glória já, junto com o Pai Celestial. Olha a ênfase que ele dá. Olha a ênfase que ele dá, olha a força dessas palavras. Ele não deixa dúvida nenhuma. Aquele que pratica o pecado é do diabo. Muitas pessoas estavam no meio da igreja naquele tempo, assim como hoje em dia, vivendo uma vida que não condiz com o Evangelho, dizendo que são filhos de Deus, que são amados por Deus e que Deus entende eles, que eles são assim, que eles estão mudando, e eles ficam dando justificativas para pecar. Não são aqueles que se quebrantam na presença de Deus, que você olha quando o irmão peca, ele está mal, ele está triste, ele está atormentado pelos seus pecados. Muitas pessoas dizem assim: pastor, eu estou muito mal, eu estou em depressão por causa dos meus pecados. Mas é óbvio que você deveria estar assim. Você deveria estar feliz porque peca agora? Você deveria estar feliz quando peca? Ah não, vem aqui meu filhinho, Deus te ama e você pode viver a vida do jeito que você quer. Não, você tem que estar perturbado quando você vive uma vida de pecado. Você tem que estar triste mesmo, porque de caso contrário você é uma dessas pessoas que pratica constantemente o pecado, que tem uma vida diária de prática do pecado, que não se importa com Deus, e quando fala sobre o pecado, ou quando alguém quer falar ou repreender, dizer: ô irmão, esse negócio que você está fazendo não está certo, essa maneira de tu falar não está certo, essa maneira de tu agir não está certo. Agora vai querer me julgar, tu é santo. É para julgar sim, a Bíblia diz. Muitos usam o capítulo 7 de Mateus dizendo: não julgue para não ser julgado, e acabou aí, parece que não tem mais Bíblia para frente. Mas da mesma maneira que julgar, vai ser julgado. Porque repara no algueiro, no cisco no olho, ou melhor, porque repara no cisco do olho do teu irmão, não tira a trave da frente do seu. Tem continuação, estão vendo? Primeiro tira a trave da frente dos teus olhos, depois vai lá e tira o cisco do olho do teu irmão. Uma vez que você analisa a si mesmo, vê os teus pecados, tira a trave da frente do teu olho, você tem uma obrigação de tirar o cisco do olho do teu irmão. É obrigação. E lá em João, ainda Jesus fala assim, no Evangelho de João: não julguem pela aparência, mas façam julgamentos justos. Lá em 1 Coríntios no capítulo 14, onde fala da ordem de culto, falam que profetas que profetizam na igreja, no máximo 2 ou 3, e os outros julguem o que foi dito. É para julgar sim, mas é julgar conforme a palavra de Deus. Você tem que identificar aqueles que praticam o pecado constantemente, que falam com suas bocas que são cristãos, mas o coração está longe de Deus. Pelos frutos se conhece uma árvore. É isso que Jesus fala. Na continuação de Mateus 7 ele vai expor isso daí, vai falar sobre o falso profeta. Você tem que identificar aqueles que são de Deus e aqueles que são do diabo. É exatamente isso. É simples assim. Quem não pratica a justiça, mas irmãos, não vem com desculpa, conversa fiada, bate no peito e diz: eu pequei, eu tenho que mudar, eu aceito a repreensão. Qual vai ser a repreensão, pastor? Eu errei, estou errado, eu preciso confessar os meus pecados, assim como dizem lá em João, lá em Tiago: confesse seus pecados uns aos outros. Eu assumo o risco, eu assumo a consequência, eu assumo os meus boletos, como diz o pastor Anderson Silva. É o meu pecado, e todo pecado há consequência. Tem perdão, mas também tem consequência. Tem perdão, mas também tem consequência.
Fora a blasfêmia contra o Espírito Santo, todo pecado tem perdão e todo pecado tem consequência. Assuma o que você precisa mudar, assuma as tuas transgressões, assuma que você não tem força, que você tem que buscar a Deus em comunhão com os irmãos. Assuma isso, caso contrário você é uma dessas pessoas que deliberadamente vão pecando e mas é assim mesmo, pastor, né? Você sabe, né? Eu tenho minhas coisinhas para fazer, né? Eu tenho meus projetos para fazer, Não, ou você serve a Deus ou você serve a si mesmo. E servir a si mesmo é servir o diabo. E outra coisa, servir a Deus da tua maneira é servir o diabo. Servir a Deus conforme a Bíblia diz é servir a Deus. Ah não, mas Deus aceita se for de coração. Mentira. Os primeiros filhos da história, que Abel e Caim, os dois entregaram ao Senhor oferendas. Um Deus rejeitou. Mas ele não fez de coração? A Bíblia diz lá que ele pegou das hortaliças do campo, pegou das melhores. Mas ele não tinha entendido que era o sacrifício de sangue que Deus queria. Deus rejeitou. Adab e Abiú, os filhos de Arão, sacerdote, tomaram umas cachaças, exatamente, eles tomaram os goles, foram lá oferecer incenso ao Senhor. Não era para ir lá, não era o momento, não era para ele estar fazendo aquilo. O que aconteceu? Fogo, queimados na hora, morreram na hora. Ah não, pastor, mas isso é lá na lei, isso é coisa da lei, era lá no passado, agora nós vivemos na graça, nós vivemos Jesus já veio, é diferente, agora é a época do amor. Ah é? Então vai lá em Atos no capítulo 5, Ananias e Safira venderam um terreno, falaram que iam ofertar, pegaram uma parte do dinheiro do terreno e combinaram, não, vamos dizer para os apóstolos que vendemos assim. Chegou Ananias, foi por esse valor que venderam o terreno? Sim, foi por esse valor. Mas por que vocês estão mentindo para o Espírito Santo? Vocês não estão mentindo ao homem, vocês estão mentindo ao Espírito Santo de Deus. O terreno não era de vocês antes de vocês vender? O dinheiro quando vocês venderam não era de vocês? Para que mentir? Podiam segurar tudo, não precisavam dar nada. Mas vocês fecharam um compromisso com Deus. Caiu morto na hora. Depois veio a mulher dele, a mesma coisa. Pedro falou bem assim para ela, a mesma historinha. Está vendo os moços lá na porta? Eles acabaram de levar, estou explicando com minhas palavras, acabaram de levar teu marido morto, e você também, caiu morta na hora, foi. A igreja se encheu de temor dali para frente. É sério viver com Deus, é sério viver uma vida com Deus. Ah não, mas hoje não é assim, é assim sim. Lá no capítulo 11 de 1 Coríntios, a respeito da ceia, aqueles que estavam tomando a ceia indignamente, não tinham discernido a igreja, o corpo de Cristo. Eles não analisavam-se a si mesmos, eles faziam divisão, panelinhas, fofocas, injúrias, viviam um de mal com o outro, perdão, o amor não estava em primeiro lugar. E Paulo diz assim: é por conta disso que muitos de vocês estão doentes e outros até já morreram. Estão vendo como é sério o que João está falando aqui? Aquele que não pratica a justiça é simples, aquele que pratica o pecado é do diabo. A segunda parte do versículo diz assim, no versículo 8: porque o diabo vem pecando desde o princípio. Vocês se lembram de Adão e Eva? A serpente, o diabo, aquela velha serpente, aquela velha cobra, como diz no livro de Apocalipse, desde o começo ele tem uma atitude de se opor a Deus, de se opor e fazer com que as pessoas se desviem do que é correto. Desde o princípio, Satanás vem enganando as nações. Ele é o adversário, ele é o opositor, ele vem de fato enganando, ele foi enganando e tem enganado com o passar do tempo, porque a palavra de Deus diz que de fato essas heresias, esses pensamentos que muitas vezes vêm até no nosso coração, são dardos inflamados do maligno, que fazem com que a gente, não, você pode seguir os teus sonhos, não, você não precisa orar agora, não, você pode tomar as suas decisões, você já é maduro, né? Você não precisa ficar toda hora pedindo para Deus para fazer as coisas. De fato, você tem que ser maduro, mas na comunhão com Deus, não tomando decisões a respeito das ações do teu dia a dia sem saber. Todas as partes do teu dia a dia, ou você serve a Deus, ou você não serve a Deus. Ou você assume que você é pecador e você tem falhas e vai buscar essa melhora pela graça do Senhor Jesus Cristo, ou de fato você vai identificar hoje que você não é um cristão. Você pertence ao diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. João 8,44. Lá no Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 44, João diz assim: vocês pertencem, ou melhor, Jesus, quando estava debatendo com os fariseus, leia na sua casa o livro de João inteiro, você vai ver quantas vezes Jesus debate publicamente com os fariseus, com os religiosos.
com os falsos, com os hipócritas daquela época. João 8,44, aqui se referindo dos judeus: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. É por isso que muitas pessoas conseguem mentir tranquilamente. Não dá nenhuma faísquinha na mente dela, de dizer, pô, eu tenho que ir lá falar com o irmão, tenho que ir lá falar com aquela pessoa, porque eu me enganei. Naquele momento eu me deixei levar pelos meus impulsos da carne, pelos dardos e setas malignas de Satanás, e eu menti. Eu tenho que voltar lá e falar essa verdade. Eu tenho que voltar atrás no que eu falei. Não fica nem com a pulguinha atrás da orelha. Eu fiz errado. Não está certo isso que eu fiz. Porque segue deliberadamente as obras do seu pai. Vocês são filhos do diabo, é isso que Jesus fala aqui. Porque vocês, o desejo que você tem diariamente, são os mesmos dele. Olha só, Jesus, o Deus de amor. Amor não é isso que falam aí fora, que aceita qualquer coisa. O amor tudo suporta, mas não tudo aceita. Há um parâmetro de amor, há um parâmetro para amar, há um parâmetro de perdão, de misericórdia, de graça, há um parâmetro bíblico para dizer que é amor de verdade. Jesus, ele amava essas pessoas, porque ele falou, e desta maneira dura, assim como João está falando dessa maneira dura, para a libertação das almas, para a manifestação dos eleitos de Deus, para a conversão dos pecados, porque passar a mão na cabeça, até hoje eu não vi ninguém melhorar, se não for pelo ensino da palavra, repreensão de maneira dura quando for necessário. Não há outra maneira, a não ser pregar a Bíblia como João falou naquela época, como foi pregado. Eu não posso vir aqui trazer uma coisa nova e nem amenizar as palavras. Tem muita gente que fala assim, me desculpa por estar falando duro assim com vocês, mas essa pessoa que fala assim já está tirando o crédito da palavra de Deus. Não desculpo nada, vou ofender com a palavra de Deus quantas vezes for necessário, porque essa palavra aflige o meu coração, aflige a minha mente. Eu não posso mais viver da maneira que eu quero, eu não posso mais viver da maneira que me satisfaz, que satisfaz a minha carne. Eu tenho que viver segundo a palavra, segundo o Evangelho. O pai é outro. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 13 ao 15 diz assim: pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. Isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de um anjo de luz. Portanto, não é de surpreender que os seus servos finjam que são servos da justiça. O fim deles será o que as suas ações merecem. Olha só que interessante isso daqui, né? Pessoas que fingiam ser apóstolos de Cristo, que depois dos 12, Matias e Paulo não existem mais apóstolos. Para tu ter uma ideia, os discípulos dos apóstolos, que foram os pais da igreja, que viveram ali no final do século I e no século II, eles podiam dizer assim, não, eu sou sucessor do apóstolo João, então eu sou o apóstolo fulano e tal. Não, eles não tomaram para si próprios esses títulos. Eles não fizeram isso. Então hoje agora os caras estão se intitulando apóstolos. O cara monta uma igreja, vamos supor aqui, o ministério, plantei a igreja, daí até ontem estava tirando uma onda a respeito disso daí. Daqui a pouco eu consagro o Assir pastor, o Cledimar pastor, o irmão Leandro que não está aqui pastor, e daí eu digo assim, agora vocês me ungem apóstolo. Aí fica fácil, né? Não existem outros apóstolos, são apóstolos mentirosos, enganadores, mas não é de se admirar, né? Que eles pregam essas heresias, são judaizantes, vivem de conversa fiada, vivem agradando as pessoas e não agradando a Deus, vivem falando o que agrada os ouvidos. Eles se disfarçam de anjo de luz, de filhos da justiça, assim como o pai deles, Satanás. Satanás não era um anjo de luz, como muitos dizem, Lúcifer. Nem existe essa palavra na Bíblia, Lúcifer. Não existe. E Lúcifer nem é um nome. Lá na Vulgata Latina, Jerônimo traduziu do hebraico estrela da manhã para Lúcifer. Nem é um nome próprio. É a junção de duas palavras, estrela da manhã. Só que a dificuldade de você pegar aquele texto e dizer que Lúcifer, estrela da manhã, é o diabo, é que lá em Apocalipse fala que Jesus é a estrela da manhã. E aí fica complicado. Não existe essa ideia de que Lúcifer, que Satanás era um anjo de luz. Não existe isso. Ele se disfarça de um anjo de luz. Ele se apresenta como do bem. E aqueles que o seguem também se disfarçam de filhos da justiça, de seguidores da justiça. Você vai olhar diariamente, talvez, para a vida da pessoa,
esse homem é um homem de Deus, olha quanto ele me ajuda, olha quanto ele fala, mas a grande verdade é só está te manipulando e agradando o teu coração. Hoje em dia, o que pastores mais querem é encher igreja, encher igreja. Eu não tenho nem um pouquinho de pretensão de encher esse lugar. Se for para estar cheio um dia, que seja de discípulos de Cristo, mas encher de qualquer tipo de pessoa que não ama Deus ou que não clama o nome do Senhor, olha, meus irmãos, vai saindo aos poucos, vai saindo aos poucos, porque eu sou pecador, eu sou falho, mas nós não podemos brincar com a palavra de Deus. Todos nós somos pecadores, mas não podemos brincar com a palavra de Deus. Nós não podemos negar aquele que nos chamou. Se você foi chamado por Cristo, você não pode negar Ele. Você não pode negar essa natureza. Ou você é nascido de Deus, ou você não é nascido de Deus. E olha só que lindo o texto aqui na parte 3 do versículo 8, diz assim: para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Se Jesus se manifestou na tua vida e tem se manifestado, como você pode viver manifestando as obras das trevas diariamente? É impossível uma vida assim. Lá em Hebreus capítulo 2, versículo 14 ao 15 diz assim: portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Olha só que interessante, olha a riqueza de detalhes e a profundidade desse versículo. Jesus, ele se manifestou para destruir as obras do diabo. Qual é a obra do diabo? A morte. A palavra grega aqui usada é como se fosse um laço do diabo, um laço que me envolveu a vida inteira, até Cristo se manifestar na minha vida, até o Evangelho ser pregado. Então esses laços foram quebrados, foram destruídas, as obras de Satanás na minha vida foi destruída. Então não existe esse negócio de cristão, é um mal olhado, macumba, fizeram macumba, vem no dia da libertação, você é filho de Deus, mas é o pecado hereditário, é a maldição hereditária, tem que ser quebrado, é tudo papo furado. Ou você foi liberto por Cristo, ou você nunca foi liberto por Cristo. Ou ele destruiu as obras das trevas, ou ele não destruiu. Ou ele tirou os laços, ou nunca tirou. Parece que Jesus está desamarrando aos poucos, né? Não é assim, a obra da cruz foi consumada, nós já estamos livres. Aquele que foi justificado foi liberto da escravidão do pecado. Foi liberto da escravidão do pecado. A Bíblia diz que a ira de Deus não está mais sobre essa pessoa, já passou da morte para a vida. Já passou da morte para a vida, não há mais retorno. Então não tem esse negócio de você, vem aqui, não. Cristo Jesus se manifestou em carne para acabar com as obras do maligno, para tirar esses laços daqueles que estavam escravizados com o quê? Com medo da morte. Porque aquele que não é um cristão verdadeiro tem medo de morrer, é óbvio. Ele sabe, no fundo do coração, sabe que vai morrer e vai direto para a presença de Deus. Aí lá o chicote vai estralar. O cristão verdadeiro tem segurança. Se eu morrer, não é pelas minhas obras, porque eu sei que sou pecador, mas pelas obras de Cristo. A vida vai mostrar, as marcas de Cristo na vida do verdadeiro cristão vão estar presentes. Então fique tranquilo, se você é salvo de verdade, você tem essa certeza dentro de você, sabendo que não foi pelas tuas obras, você vai para a presença do Senhor e vai correr para os braços dele, vai correr em prantos de amor nos braços do Senhor. Agora tem medo de morrer aquele que não sabe, não tem certeza. E aí, quando eu chegar lá na frente, como é que vai ser? Cristo morreu por mim ou não? É pelas obras ou é pela graça? O que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer? No fundo sabe. A manifestação, olha, se tem uma coisa que as pessoas que passam por essa igreja não podem dizer, é que não ouviram a pregação do Evangelho. Doa quem doer, porque para mim está doendo. A palavra de Deus, quando choca o meu coração e a minha mente, e os desejos, os meus planos, os meus sonhos, elas vêm destruindo tudo. Então, de fato, Jesus, ele destrói todo dardo do maligno e todas as obras de Satanás. E agora eu posso correr cada dia. Quando eu tenho uma ideia diferente, eu posso correr diretamente para os braços do Senhor, porque eu já não tenho mais medo da morte. Ter medo da morte não significa não ter medo de como você vai morrer. Você pode até ter medo de como você vai morrer, mas medo de morrer não. Dificilmente a pessoa que não tem medo de morrer afogado, não tem medo de ser torturado, mas a graça de Deus é tão grande que lança fora todo medo. Esse amor de Deus é tão grande que lança fora todo medo. Olha os cristãos no primeiro século, e até hoje os cristãos são mortos, degolados.
tanque de guerra passando por cima dos nossos irmãos da fé lá na China, pastores sendo mortos todos os dias, cristãos todos os dias sendo mortos, eram queimados nas fogueiras, destruídos dilacerados por feras nas arenas. Sabe o que as mulheres faziam quando elas iam antes de adentrar no Coliseu para ser mortos pelos leões e pelos touros? Elas se arrumavam o cabelo, passavam maquiagem, porque sim, naquele tempo já tinha maquiagem. E elas diziam: eu estou indo me encontrar com meu Senhor. Como assim indo se encontrar com seu Senhor? Você vai dar de cara com o leão para ele te destruir? Não, a morte é o encontro com o meu Senhor. Olha a diferença de pensamento de um cristão, cara. Como que uma mulher vai para a arena para morrer e diz que vai se encontrar com Jesus? É só quem é louco mesmo, quem não é desse mundo, quem não é desse planeta, quem é filho de Deus, que vai entender, que vai sentir isso dentro de si. É só quem é mesmo, não tem como explicar para quem não é. Eu posso pregar o Evangelho, mas quem vai convencer você dos seus pecados é o Espírito Santo de Deus. Quem vai convencer se você é filho de Deus ou filho do diabo, você vai poder analisar através da pregação do Evangelho. Versículo 9, diz assim a primeira parte: todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado. É impossível que uma vez que você nasceu de Deus, se você é nascido de Deus, você viva numa prática constante do pecado. Ou como nos versículos anteriores, na pregação passada nós vimos, ele está no pecado. Mais à frente ele vai falar de novo. Essa pessoa, no versículo 4 diz assim, olha a repetição, aqui no versículo 9, não pratica o pecado. No versículo 4 do capítulo 3 diz assim, todo aquele que pratica o pecado. No versículo 6, aquele que está no pecado. No versículo 8, versículo anterior que a gente leu aí, diz assim, aquele que pratica o pecado. Será que ele está dando ênfase no que ele está falando? Pratica o pecado, está no pecado, pratica o pecado, aquele que está no pecado, aquele que não pratica a justiça. Será que ele está dando ênfase ao pecado? Porque muitas pessoas não têm discernimento do que é pecado. Essas ideias que estão permeando dentro da igreja desde aquela época, que você, não, está tudo certo, não, isso daí nem é tão grave, não, você pode viver a tua vida assim, mas o que eu faço de errado? Eu não faço nada de errado, eu pago os meus impostos. Eu vi, mas isso daí Deus nem leva em conta, né? Olha, isso daí é pequeno. As pessoas não têm discernimento do que realmente é o pecado. João aqui está dando um impacto tão grande no coração dessa igreja, e eu creio e eu peço a Deus com clamor que esteja dando um impacto no coração de vocês nesse momento, para que vocês tenham discernimento e vejam corretamente o que é pecado e o que não é. Pecado é o que a Bíblia diz que é pecado, não o que você acha. O que você acha não importa. Não importa. Ah, pastor, mas eu acho. Não importa. Não importa. É o que a Bíblia diz que é. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática, não o nosso achismo, não as coisas que a gente pensa ou que a gente acha. Olha só, a segunda parte do versículo diz assim: porque a semente de Deus permanece nele. Então veja que interessante, todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado. Por que não? A explicação, qual é o motivo? Porque a semente de Deus que vem brotando dentro do nosso coração, esse novo nascimento está e permanece em nós, não é revogado, não é tirado. Então, uma vez que nós estamos em Deus, a presença de Deus, o Espírito Santo de Deus está em nós, porque é uma diferença do Velho Testamento e do Novo. O Velho Testamento, reis, profetas, só esses tinham o Espírito Santo de Deus, não era para o povo de Deus, de maneira completa. Isso, a profecia foi cumprida, a profecia de Joel lá em Atos no capítulo 2 vai dizer sobre a descida do Espírito Santo sobre toda a igreja, homens e mulheres, de todas as raças e de todos os povos, assim como até hoje. Mas o Espírito Santo de Deus descia sobre os reis e sobre os profetas, então ele podia ser retirado, assim como foi de Saul. Por isso Davi escreve o Salmo: não retire de mim o teu Espírito. Mas no Novo Testamento o Espírito Santo de Deus, ele habita dentro de nós, e esse dom de Deus é irrevogável. O Espírito Santo não sai uma vez daquele que nasceu de novo, já passou da morte para a vida, ele é um cristão verdadeiro, altos e baixos, mas vai voltar para a fé, vai congregar, vai estar ligado a uma igreja, porque o Espírito Santo de Deus, por mais que passe os anos, vai estar incomodando. Não é essa vida, não é assim que você deve viver, não é assim que eu quero viver. Permanece essa semente crescendo dentro dele, por mais que ele se esforce para pecar, lá dentro, no fundo da consciência dele, não está certo, não é assim que eu quero viver, não é assim que eu deveria viver. 2 Pedro, no capítulo 1, versículo 3 e 4 diz assim: seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por intermédio destas,
por intermédio da glória e da virtude, veja bem, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Por conta das promessas de Deus, Ele já nos deu, veja no versículo 3, diz assim, que Ele já nos deu todas as coisas, por meio do conhecimento da palavra. Nós já temos todas as coisas para a vida e para a piedade, então não te falta nada para servir a Deus. Ah, mas eu não tenho tempo. Mentira. Ah, mas eu não consigo. Mentira. O verdadeiro cristão já tem todas as coisas para viver uma vida com Deus. A piedade significa uma reverência a Deus, obediência a Deus. O verdadeiro cristão já tem tudo. O que tu pode ter é um monte de desculpa para não servir a Deus, mas não que você não tenha a possibilidade e o privilégio de servir a Deus. E por conta dessas promessas que estão nas nossas vidas, por conta da glória de Cristo, da virtude de Cristo, nós recebemos essa natureza, nós fazemos parte dessa nova criação. É nova criatura. O verdadeiro cristão é nova criação, faz parte da nova criação de Deus. E ele já não é mais ligado à corrupção, ele tem como fugir, ele tem um escape do pecado. Ele não precisa mais viver a vida que ele vivia antes, ou melhor, não consegue viver mais a vida que vivia antes. Não consegue. O verdadeiro cristão, uma vez que a conversão acontece, não consegue mais viver como vivia antes. Pode até voltar a experimentar, mas não consegue mais. Uma vez que tu experimenta o alimento verdadeiro, a palavra de Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, você não quer mais a comida estragada. Você se lembra lá da tua vida passada e pensa, mas eu queria fazer de novo. Ah, mas como era bom. Pode ser que você consiga voltar lá e fazer o que você fazia antes, mas você diz assim, não me faz mais bem, está me dando congestão, não é mais a palavra. Não é mais o alimento divino, não, eu não quero mais isso daí, não faz bem para mim. Não quero mais essa vida, eu não quero mais essa vida. Tenho esse desejo de voltar para lá, mas eu não quero mais essa vida. Não pertence mais a mim. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz assim: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável, a perfeita vontade de Deus. Existe um molde do mundo e existe um molde de Deus. Existe uma maneira do mundo pensar e existe a maneira do cristão pensar. O molde de Cristo, nós devemos estar dentro desse molde, nós devemos ser transformados dessa maneira. Por isso que, olha só, muitas pessoas sofrem. João vai falar mais à frente no capítulo 5 que amar a Deus é obedecer os seus mandamentos, e os seus mandamentos não é pesados. Dietrich Bonhoeffer, um irmão na fé que viveu lá na época do nazismo, ele até participou de um plano para matar Hitler, um luterano, um cristão luterano, escreveu o livro Discipulado. Ele fala algo muito importante a respeito desse versículo de João. Ele diz que fazer a vontade de Deus não é um peso. Ele usa esse versículo, é fácil para o cristão fazer a vontade de Deus, só é difícil fazer a vontade de Deus para aqueles que se opõem a ela. Se você se opor à vontade de Deus, vai ser difícil, porque tu não quer servir a Deus, tu não quer fazer a vontade de Deus, então vai ser difícil servir no culto, vai ser difícil você negar os teus sentimentos para estar aqui, vai ser difícil servir na reunião de homens, no grupo de oração, vai ser difícil você participar dos estudos, vai ser difícil de você participar da comunhão da igreja no sábado, vai ser difícil, vai ser muito difícil, porque você está buscando fazer a tua vontade, então tu se opõe à vontade de Deus, então é difícil. Mas aqueles que buscam fazer a vontade de Deus, o cristão verdadeiro, os mandamentos do Senhor não são pesados, não são penosos. Pelo contrário, você vive na comunhão, você vive em oração, então automaticamente, se você vive na comunhão com Deus, você vai comprovar aqui, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Ela é boa, você vai se sentir bem, ela é agradável ao Senhor, e você vai ver como é bom servir a Deus e como é ruim pecar, e como ela é santa, como ela é perfeita a vontade de Deus. É uma paz, é uma verdade que o mundo não consegue entender. Não consegue entender. Não consegue. A parte 3 aqui do versículo 9 ainda diz assim: ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Então eu vou ler o versículo inteiro para que você pegue a linha de raciocínio. Diz assim: todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Olha só que interessante, ele não pode estar no pecado. Ou você está em Deus, ou você está no pecado. Ou você está na luz, ou você está nas trevas. O verdadeiro nascido de Deus, ele não pode estar no pecado. E olha só que interessante, é um pensamento circular, né? Vocês viram que esse versículo deu uma volta e parou no mesmo lugar?
Conseguiram identificar isso? Ó, ele diz assim, ó, eu vou ler de novo o versículo para ver se vocês conseguem identificar. Depois eu explico. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. E ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Ele é nascido de Deus, né? Primeira parte, ele é nascido de Deus, então ele não pode viver uma vida de pecado, constantemente no pecado. E por quê? Porque ele é nascido de Deus. Veja que interessante, você é nascido de Deus, não pode viver pecando. Por quê? Porque você é nascido de Deus. Fácil de entender. A natureza divina que está na nossa vida não permite, não deixa, a gente não consegue, a gente não pode, mesmo que a gente queira com todas as nossas forças pecar, a gente vai lá e volta correndo para os pés do Senhor. A gente vai lá dar uma experimentada e volta correndo para os pés do Senhor. Não quero mais saber de igreja, eu me frustrei, eu sofri muito, eu não quero mais saber. Daqui a pouco você está na igreja de novo. Não, eu não quero mais saber de orar, eu não quero mais saber da palavra de Deus. Daqui a pouco você está falando de Deus para o colega. Não, eu não quero mais saber, mas faço minhas orações em casa. Não consegue, não pode estar no pecado, não consegue permanecer numa vida de pecado, porque é nascido de Deus, Efésios capítulo 2, versículo 1 ao 5, preste bastante atenção. Efésios capítulo 2, versículo 1 ao 5, diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam a viver, quando seguiam a presente ordem desse mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Veja que interessante. Anteriormente todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as nossas vontades, ou melhor, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos a vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Pelas suas obras, por acaso o morto, ele levanta do caixão e vive sozinho? Do nada, vai lá pregar lá no cemitério, ver se alguém ressuscita. Vocês estavam mortos em seus pecados e transgressões. Foi preciso o Espírito Santo adentrar no seu coração, na sua mente, através da pregação genuína do Evangelho. Eu vi a verdade. Tem alguma coisa diferente? Alguma coisa mudou dentro de mim? Alguma coisa mudou, eu não consigo mais viver a vida que eu vivia antes. Eu preciso de Deus. Antigamente vocês viviam pensando e agindo como aqueles que são merecedores da ira lá fora, mas hoje, pela graça, são salvos. Eu não acredito que você está aqui por acaso. Eu não acredito no acaso. Eu não acredito que não foi o Espírito Santo que te trouxe aqui nesse lugar, que não é por uma obra de Deus. Eu não consigo acreditar que nós estamos aqui por acaso. Para que nós em 10 pessoas vamos alugar um lugar desse tamanho? Por que dá um esforço tão grande? Para a nossa própria glória? Para o nosso próprio prazer? Para nos satisfazer? Para nos mostrar? Para gravar vídeo e se mostrar no YouTube? Olha, se não for para glorificar a Deus, a grande verdade é que nós nem nascemos de novo. Porque o sentimento e o desejo carnal continua sendo o ego, o poder, a fama e todas as coisas que aqueles que estão lá fora querem diariamente e correm e buscam. Aí trabalha até no domingo. Vai trabalhar até no domingo. Glória a Deus ou não? Mas daí você vai dizer, pastor, então eu sou um filho do diabo, porque eu vivo lutando contra o pecado e não consigo vencer alguns pecados que estão dentro de mim. Só pode ser que eu sou um filho do diabo, porque eu estou no pecado. Tem coisas que eu não consigo deixar, tem coisas que eu não consigo parar. Eu sofro com isso e não consigo parar. Como que eu ainda tenho alguns pensamentos igual daqueles que estão lá fora, que não condizem com o Evangelho? Pastor, agora estou vendo que eu sou um filho do diabo. Se você pensa assim, ou se você está pensando assim, ou se você tem essa luta diária, isso mostra que você é um filho de Deus. Porque quem está no pecado faz o que o pecado quer e deliberadamente, de qualquer maneira, vai vivendo. E ainda diz que é um cristão. Sim, eu creio em Deus. Sim. E a vida? Não, é isso aí mesmo, né? Não, tem algumas coisas que tem que melhorar. Não, o verdadeiro cristão é aquele que está se refletindo nesse momento. Não. Ou você está pensando agora, não, eu até concordo com esse pastor em algumas coisas, mas em outras eu não concordo, não. Talvez você é aquele que pega da Bíblia só o que gosta, só o que quer.
outras partes você não quer. As partes que te aflige, que te ataca, que mexe no teu pensamento, no teu sentimento, nas tuas ações diárias, você não quer. Você diz, não, até em parte eu concordo com Deus, as outras partes Deus está errado, eu que estou certo, a Bíblia está errada, eu que estou certo. Ou você talvez é aquele que nesse momento está falando agora, pô, eu estou vendo que tem muita coisa na minha vida que está errada e eu preciso melhorar. E eu estou vendo que muita coisa eu tenho tentado melhorar e não tenho conseguido. E não tenho conseguido lutar contra essas coisas. Se você tem pensado dessa maneira e você tem até sofrido, isso mostra que você não é um filho do diabo, porque você não está no pecado. O pecado te incomoda, você não vive no pecado ou num lugar pecaminoso, com atitudes pecaminosas de maneira confortável. Tem gente que não vem no culto e está confortável em casa. Tem gente que não participa de uma igreja e fica confortável. Tem gente que não respeita os irmãos, não respeita a igreja, mas diz, não, eu sou cristão. E fica confortável, vivendo no pecado. Fica desconfortável quando vem no culto. É o contrário. O cristão, ele fica desconfortável quando ele está no pecado, ou melhor, quando ele peca, porque ele nunca está no pecado, não está mais no pecado. Mas tem pessoas que é o contrário, que vivem ainda sendo guiados por esse espírito aqui que Efésios diz, que Efésios no capítulo 2 diz, que vive a ordem desse mundo, a maneira que esse mundo segue, que não vive a maneira que Deus quer. E no versículo 10 ele diz assim, da mesma forma, na primeira parte, da mesma forma, ou melhor, desta forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. De qual forma? Identificando, analisando, visualizando as obras da pessoa. A pregação condiz com a prática? Obviamente não de maneira perfeita, mas ela profetiza, ela prega o Evangelho, ela evangeliza, ela fala de Jesus e ela vive como a Bíblia diz? Ou ela já não quer nem falar de Jesus, porque se falar de Jesus vai ter que viver como Jesus vivia, e daí ela prefere, eu sou cristão, mas eu sou o 007 de Cristo, eu sou agente secreto de Cristo, eu sou cristão, mas é segredo meu, ninguém pode saber. Esse não é um cristão de verdade, porque diz que crê em Deus só quando está com os cristãos. É fácil ser sal dentro do saleiro, ser luz no castiçal, né? Nós somos sal e luz para o mundo, para as pessoas que estão lá fora. É fácil pregar aqui dentro da igreja, difícil é você pregar no teu dia, no teu dia, ou melhor, diariamente, e viver conforme tu fala. É assim que realmente o verdadeiro cristão vai ser visto. E desta forma, pela prática da justiça ou pela prática do pecado, que nós podemos identificar. Desta forma, pela prática da justiça ou pela prática do pecado, nós vamos saber quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. É isso mesmo, e é simples. Veja que simples que é, né? Quando a gente fala assim, é uma coisa tão simples. Ou é filho de Deus ou é filho do diabo. Ou pratica a justiça ou pratica o pecado. Simples assim. Só tem duas alternativas: ou você é filho de Deus e pratica a justiça, ou você é filho do diabo e vive a tua vida de qualquer maneira. E daí nem precisa concordar comigo mesmo. Você não é filho do mesmo pai que o meu. Para que você vai concordar comigo? Para que você vai concordar com a Bíblia? Pode continuar vivendo a tua vida deliberadamente, como você quiser. Não, eu sou livre, Jesus me libertou. Te libertou para servir a Deus, e agora você é escravo dele. Antes você era escravo do pecado. Lá em Romanos capítulo 6 diz assim: antes vocês eram escravos do pecado, agora vocês são escravos da justiça. Vocês são escravos de Deus. A liberdade, você foi liberto do pecado e agora você é escravo de Deus. Você tem liberdade para servir a Deus, não para servir mais o pecado. Antes você era escravo do pecado, você tinha liberdade para pecar. Para servir a Deus, não. Você era escravo do pecado. Agora você é escravo de Deus e você tem liberdade agora para servir a Deus. Você não tem mais liberdade para pecar. Isso é libertinagem. Quando a pessoa acha que porque é salva, foi liberta por Cristo, pode viver a vida de qualquer maneira. Pode viver a vida, é guiado pelos seus sentimentos. Ai, está magoadinho. Ai, ficou ofendido com o que o pastor falou. Ah, o irmãozinho pecou contra ti. Ah, é? Ele fez alguma coisa que você não gostou? Ai, tadinho de você. Vem aqui que eu vou passar a mão na tua cabeça. Vem aqui que eu vou dar de mamar para o neném. Vou dar de mamar para a criança. Só pode querer ser tratado como um bebezinho. Porque qualquer coisinha fica ofendidinho, qualquer coisinha é duro demais. Ai, meu Deus do céu. Mas acha que é um filho de Deus e que pode viver de qualquer maneira, que a igreja tem que se adequar conforme a vida do cara. A pregação do pastor, não, mas quem paga o teu salário, pastor, somos nós. Mas eu sirvo a Deus, não sirvo vocês. Eu sou escravo de Cristo, não de vocês.
O pastor não é um funcionário da igreja, é de Deus. Ele serve a Deus, é necessário que a gente glorifique a Deus e não a nós mesmos. Então, se é Deus que me sustenta, pode ser que seja através da vida dos irmãos, mas não me importa de qual maneira que é. Eu vou continuar servindo a Deus, doa quem doer. Dessa maneira a gente vai reconhecer quem serve a Deus e quem não serve a Deus. E pode vir aqui e falar palavras bonitas e pular e gritar, mas eu quero ver a vida. Anda com a pessoa, anda. Por isso que a gente tem várias reuniões por semana aqui, por isso que tem discipulados, por isso que a gente se conhece, sabe quando falta comida na casa de um e do outro. Porque nós não somos orgulhosos a ponto de não falar, de não expor os nossos sentimentos. Até nossos pecados a gente confessa quando for necessário. Ou não talvez a todos, mas com uma pessoa mais próxima. Porque é uma família, é um corpo, a gente vive junto, a gente sabe. Sabe qual é o lugar do mentiroso mentir? Sabe qual é o lugar que o mentiroso tem que falar que é mentiroso? Dentro da igreja. E daí todo mundo não acredita mais nele. Ah, tem problema com algum pecado? Então é aqui dentro da igreja que você tem que falar. É para as pessoas da igreja que você tem que falar quais são os teus pecados. Porque daí a gente já toma cuidado contigo nessas áreas. Daí a gente já te ajuda a melhorar nessas áreas. Assim a gente vai reconhecer quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Aqueles que praticam a justiça e aqueles que estão no pecado, que praticam o pecado. E ele continua dizendo: quem não pratica a justiça não procede de Deus, não vive uma condição aceitável a Deus, ele se opõe a Deus, ele se opõe às coisas de Deus. Lá em Atos capítulo 13, versículo 6 ao 11, você vai conseguir identificar bem certinho essas palavras. Aquele que não é um filho de Deus, aquele que não pratica a justiça, aquele que não procede de Deus, aquele que se opõe a Deus. Atos capítulo 13, versículo 6 ao 11 diz assim: viajaram, aqui Lucas está falando sobre o apóstolo Paulo. Viajaram por toda a ilha até que chegaram a Pafos. Ali encontraram um judeu chamado Bar-Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Ele era assessor do procônsul Sérgio Paulo. Procônsul, sendo um homem culto, mandou chamar Barnabé e Saulo, o apóstolo Paulo, porque queria ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, o mágico, esse é o significado do seu nome, veja que mudou o nome dele porque ele deu o significado do nome, opôs-se a eles e tentava desviar da fé o procônsul. Ou seja, esse líder daquela cidade, ele queria ouvir a palavra de Deus, mas esse falso profeta era um enganador. Ele se opunha à palavra da verdade, da pregação dos apóstolos, do apóstolo Paulo, e ele tentava enganar. A palavra lá no começo, enganar, é desviar da verdade. Ele tentava desviar da verdade esse homem que queria ouvir a palavra de Deus. E o texto continua dizendo: então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse: filho do diabo, inimigo de tudo que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Saiba agora que a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego, incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. E imediatamente vieram sobre ele névoa e escuridão, e ele, tateando, procurava quem o guiasse pela mão. Veja que sério esse texto aqui. Não, pastor, não precisa ser tão certinho assim que nem a Bíblia está falando, que nem você está falando. Não, viu? Filho do diabo, quanto tempo você vai ficar pervertendo o caminho do Senhor, achando que você pode servir a Deus da tua maneira, que Deus ele vai ficar ali? Não, Deus é flexível. Não, Deus é um Deus justo, santo, um Deus de ira. Deus é um Deus de perdão, graça e misericórdia, de amor. Mas você que fica se justificando aí, não dá para viver assim, não, mas é que é o começo, né? Eu estou chegando agora. Filho do diabo, quanto tempo você vai ficar pervertendo o caminho do Senhor? Converta-se em nome de Jesus, mude os seus pensamentos. Nós somos pecadores, arrependam-se dos seus pecados, ouçam a palavra de Deus, voltem-se para o Senhor. Olha só, o texto continua dizendo, ou melhor, vou ler o versículo inteiro para que você entenda. Diz assim: desta forma sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, e também quem não ama o seu irmão.
É exatamente isso. Quem não ama o seu irmão, mas é aquela pessoa que não tem compromisso com Deus, que não tem compromisso com a igreja de Cristo. É aquela pessoa que até posta no Facebook muitas vezes, como eu já vi, afastado da igreja, mas não de Deus. Eu estou afastado da igreja, mas não de Deus. Eu estou afastado dos irmãos da fé, mas de Deus eu não estou afastado. Mentiroso, é mentira, não é verdade essas coisas. Lá em 1 João, lá no capítulo 1, nesta mesma carta, no versículo 7, diz assim: se porém andamos na luz, como Ele está na luz. Olha só que interessante, se nós temos então comunhão com Deus, como essas pessoas dizem, não, eu estou em comunhão com Deus, eu estou ligado com Deus, mas com a igreja não, olha só a mentira que elas caem, que elas contam para elas mesmas. Se porém andamos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica do pecado. Sabe quando que tu vai vencer a luta contra o pecado? Na comunhão da igreja. Se você tem comunhão com Deus, se você crê em Deus, você tem comunhão uns com os outros. A palavra koinonia no grego, comunhão, significa exatamente fraternidade. Vive uma vida fraterna com os irmãos. A associação está amplamente, profundamente associado com os irmãos. Vive em comunidade, não é um frequentante da igreja. Ele vive, ele faz parte da igreja. Ele tem uma participação conjunta, ou seja, ele participa conjuntamente das atividades, da responsabilidade da igreja. Ele está em relacionamento com os irmãos. A parte, koinonia também significa, comunhão significa a parte que alguém tem em algo, faz parte da igreja, tem parte, trabalha, age, vive aqui dentro, glorifica e exalta a Deus aqui dentro. Participação, relação, intimidade, oferta dada por todos, sim, até dinheiro, coleta, contribuição, até a tua vida financeira, que demonstra compromisso e prova comunhão. Isso aqui é comunhão. Você identifica a tua vida assim? Porque se você está na luz, assim como Ele está na luz, você tem comunhão uns com os outros. Você tem comunhão com os teus irmãos. Então, na comunhão da igreja, no teu compromisso com a igreja, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Ele não te purifica sozinho na tua casa. Ele nos purifica na comunhão da igreja de Cristo. O resto é patifaria. Não, mas eu amo os meus irmãos, mas amo de longe. Então quando tu casar, se tu é casado, mora cada um numa casa, a tua esposa numa casa e tu mora na outra. Daí você olha para ela e diz que tu ama ela. Isso é prova que você ama? Não, uma vez por semana, lá 2 horas, eu vou lá visitar ela. Mas eu te amo. Mas 2 horas por semana eu venho te ver. E não vê a hora de pinotear. Não vê a hora de ir embora. Não tem 2 horas por dia para viver em comunhão com os irmãos. Não, mas você é cristão verdadeiro. Você está em comunhão com os céus. Não, eu estou longe da igreja, mas não de Cristo. Mentira, ideia satânica, demoníaca, filho do diabo. Quanto tempo você vai continuar pervertendo o caminho do Senhor? Porque os filhos de Deus, eles amam, eles querem viver uns com os outros. Eu quero viver com o irmão, eu quero falar de Jesus com o irmão, eu quero falar da palavra. Às vezes eu comento com os irmãos, eu quero conversar mais com vocês. Tem muita coisa que eu sei da Bíblia ainda. Tem muitas coisas que eu quero expor da palavra com vocês. Eu amo quando às vezes a irmã Andrica, o irmão Cleidmar, depois que todo mundo sai, me questiona alguma coisa sobre o Velho Testamento, mas questiona no meio de todo mundo. Tem muita coisa que Deus quer falar aos nossos corações na comunhão da igreja. Eu amo ensinar a palavra de Deus, eu nasci para isso, eu fui chamado para isso, é na comunhão da igreja. Veja só lá no versículo 9 do capítulo 2, diz assim: quem afirma estar na luz, mas odeia o seu irmão, continua nas trevas. Mas pastor, eu não odeio os irmãos, eu amo ele, eu só não vivo junto. Não, você odeia, porque quem ama quer perto. Já pensou, Deus te ama, mas não quer mais te ver na frente? Não, eu te amo, mas vai para o inferno. Eu te amo, mas eu aqui, vocês lá. Deus, Ele te ama de tal maneira que Ele vem habitar dentro de você e você não consegue viver na comunhão dos teus irmãos. Você diz que ama a Deus, que está em comunhão, você diz que ama, mas não consegue viver junto, não se sente bem junto com os irmãos, se sente excluído. O irmão não me cumprimentou direito, mas eu estou magoado, mas eu não estou me sentindo bem. Ai, tadinho de você. Ai, coitadinho de você. Filho do diabo ou filho de Deus, não tem outros caminhos. Não tem outros caminhos.
Aqueles que praticam a justiça são filhos de Deus. Aqueles que não têm compromisso, que nem se importam com a igreja, com seus irmãos. Não precisa ser assim. Não precisa ser tão extremo. Você é muito extremista. Você é muito extremista. Pervertendo o caminho do Senhor. A tua mente, a tua ideia, a tua prática está pervertendo o caminho do Senhor. João, o discípulo amado, conhecido como o discípulo amoroso, o discípulo do amor. Veja as palavras duras que ele usa. Essas palavras são muito duras. Você pode estar olhando para si mesmo: será que eu sou um filho do diabo? Você vai sair daqui identificando o seu caminhar. Se você de fato é um cristão verdadeiro, você vai terminar esse culto, você vai ficar refletindo. Durante a semana você vai ficar refletindo essa palavra. Quando ela ir para o YouTube, você vai lá ouvir ela de novo. Eu quero me abastecer da palavra de Deus. Tiago capítulo 4 versículo 17 diz assim: pensem nisto, quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Olha só que interessante, não é só quem está no pecado, mas quem deixa de praticar a justiça é um filho do diabo. Porque aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Quando você deixa de pregar, quando você deixa de aconselhar, deixa de guiar as pessoas no caminho do Senhor, mesmo que elas te excluam, mesmo que elas te xinguem, você chega a apanhar. Talvez você tenha sorte de apanhar por causa de Cristo algum dia na tua vida, pregando o Evangelho. Mesmo com as pessoas que você ama te excluindo, te ignorando, se afastando de ti, os teus amigos e a tua família, você vai servir a Deus, porque aquele que sabe que deve fazer o bem, e hoje, depois dessa pregação, você sabe o que você deve fazer, você sabe o caminho que você deve seguir, você sabe a maneira que você deve andar. Ninguém vai poder sair daqui hoje e dizer: eu não entendi a palavra de Deus, ou eu não sei o que eu tenho que fazer. Ou você anda conforme a Bíblia, ou você pratica a justiça, se afasta do pecado, se afasta dos teus desejos pecaminosos e busca: o pastor, viu, depois do culto eu quero falar contigo, eu quero aprender mais, qual discipulado que tem na igreja, eu quero aprender, eu preciso saber mais, eu não posso viver mais uma vida sem saber o que é certo e o que é errado, eu quero aprender mais. Ninguém vai poder sair daqui hoje sem de fato no seu coração ter essa dúvida, a menos que você tenha a mente cauterizada de tal maneira que você não se importa nem consigo mesmo, nem com mais ninguém ao teu redor, e muito menos com o que Deus acha. Porque se de fato você tem escutado e o poder do Espírito Santo tem se manifestado na tua mente, no teu coração, dentro de você vai estar inquieto. Não, tem que mudar. A vida não posso mais seguir assim. Eu sei agora que eu tenho que fazer o bem, que eu tenho que seguir a Cristo, eu tenho que me aprofundar na palavra, eu tenho que congregar, eu tenho que estar em comunhão com o Senhor, que não é só orar na minha casa, é na comunhão da igreja. Eu tenho que fazer o bem. Eu vivo não mais para mim mesmo, eu vivo para servir os irmãos, não mais para ser servido. A igreja não é o culto a você, é o culto a Deus. Você não vem aqui para ser servido. Até tem um cafezinho, uma água e a gente faz uma janta de vez em quando, mas não é para servir as pessoas. Quer comais ou quer bebeis ou façais qualquer outra coisa, façam para a glória do Senhor. Todas as áreas da sua vida devem ser para a glória do Senhor. Por isso ele age dessa maneira, ele fala dessa maneira amorosa: filhinhos, não se deixem enganar, não se deixem levar pelos seus pensamentos, não se deixem levar pelas heresias dos falsos profetas que estão aí fora, não se deixem levar pelo pecado, não vive uma vida de pecado, uma vida no pecado, de prática constante, da oposição ao caminho de Deus, de não se importar, de ser indiferente ao caminho de Deus. Não se conforme com o pecado. O verdadeiro cristão não está confortável com a vida que leva, quer aprender mais, quer viver mais na comunhão, quer servir mais a Deus, quer viver mais na presença de Deus. Não vive deliberadamente no pecado. A voz do Espírito Santo está no seu subconsciente, está na sua mente dizendo: não é assim, não vá por aí, não falte o culto, não falte as reuniões, não falte a igreja, não, viva com os irmãos, assista os vídeos, pesquise, se alimente de louvores e de pregação do Evangelho. Hoje o YouTube está lotado de bons pastores. Eu todo dia quase eu estou postando nos grupos que nós temos, grupo de homens, os grupos das meninas, o grupo aberto, o grupo de membros que nós temos. Todo dia eu estou postando conteúdos, a minha esposa está postando no grupo das mulheres. Você pode estar amplamente suprido da palavra de Deus. Você não pode viver uma vida dizendo que crê num Deus que é santo, que é Espírito, e existem anjos e demônios, e você viver uma vida que não se importa, ou que você não tem nenhum tipo de experiência espiritual diariamente.
desde a proclamação do Evangelho até o arrependimento dos teus pecados de maneira diária. Você não pode viver uma vida assim. Se você ouviu essa palavra e o Espírito de Deus se manifesta dentro de você, viva uma vida daquele que de fato você é, nascido de novo, alguém que nasceu de Deus, alguém que é um filho de Deus. Se arrependa dos seus caminhos, se arrependa dos seus pecados, clame o nome do Senhor. Você agora, através da cruz de Cristo, do sacrifício de Cristo, do sangue puro e santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na cruz do Calvário, você pode clamar ao Senhor: Pai, me perdoa dos meus pecados, eu preciso viver uma vida santa, eu quero viver em comunhão contigo, eu quero viver uma vida que glorifique o teu nome. E para finalizar, 1 João capítulo 3 versículo 2 diz assim: amados, agora somos filhos de Deus. Somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, quando Jesus Cristo vier ao nosso resgate, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Nós veremos a face de Cristo, a glória de Cristo, nós teremos um corpo glorificado por conta do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Hoje nós temos o privilégio, a honra de ser chamados de filhos de Deus, em nome do nosso Senhor Jesus. E a Ele seja a honra e a glória para todo sempre. Amém. E a Ele seja a honra e a glória para todo sempre. Amém. Glória a Deus.